Bom dia a todos os alunos aí do dos nonos anos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wesley, eu sou professor de História dos nonos anos, ok? Na semana passada eu passei para vocês aí fazendo uma breve revisão da transição da monarquia para a república, né? Transição, mudança, né? Como ocorreu a mudança da monarquia para a república. Eu gostaria de fazer a correção desse exercício com vocês, ok? Então vamos lá? Primeira questão aí. O significado da palavra monarquia. Letra A. Monarquia, né? Governo eleito por tempo determinado. Não, isso é república. É na república que o governo tem um tempo determinado. A hora do governante entrar e a hora do governante sair. Letra B. Governo hereditário, vitalício, cujo líder é um rei ou imperador. Seria a letra B, correto? Na monarquia, nós sabemos que o governo ele é hereditário e vitalício para a vida toda e depois o filho assume. Letra C. Governo eleito pela maioria da população. Democracia. Demo, povo. Cracia, governo. Não, monarquia não tem democracia. Na monarquia, o governo é hereditário, vitalício. Ok, pessoal? Vamos passar para a questão de número 2. Questão de número 2. Por que a democracia brasileira não veio junto com a proclamação da República? Só lembrando aí no vídeo que eu passei para vocês semana passada, no vídeo de 5 minutos, vocês viram que a monarquia no Brasil, ela caiu porque os pilares que sustentavam ela já não estavam mais do lado de Dom Pedro, correto? Então aí nós vemos aí, por que a democracia brasileira não veio junto com a proclamação da República? Lembrando que depois que ocorreu a deposição de Dom Pedro II, o que é a deposição? Depois que Dom Pedro II foi expulso através de um golpe de Estado organizado pelos militares. Os militares assumiram o comando do Brasil, dando início à República, ou seja, a um governo agora com presidente. Só que esse presidente ele não foi eleito, ele assumiu através de um golpe. Democracia é onde tem participação popular. Então, respondendo a pergunta, por que a democracia brasileira não veio junto com a proclamação da República? Letra A. Porque após a implantação da República, Dom Pedro II permaneceu no poder? Não. Quem assume o poder na República é o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar. Letra B. Porque após a implantação da República... desculpa, pessoal, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Porque após a implantação da República, os militares assumiram através de um golpe. Então, essa seria a alternativa correta, ok? Letra C. Porque após a implantação da República, os fazendeiros assumiram o poder. Não. Quem assume o poder logo em seguida é o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Marechal Floriano Peixoto, todos os dois militares. Os fazendeiros só vão assumir um pouco mais à frente, dando início aí à República Oligárquica, que é um tema para uma outra aula, para um outro assunto, ok? Próxima questão. Como era o sistema político brasileiro no século XIX? Então vamos às alternativas. No século XIX, até 1889, o Brasil era uma república. O que é república? Governo com tempo determinado. Então, na república, tem a hora do político entrar e a hora dele sair. Hoje, no ano de 2021, nós estamos numa república, que também é democrática, porque o povo elege os governantes, ok? Nem toda república é democrática, mas no caso nosso aqui no Brasil, nossa república ela é democrática também. Letra B. No século XIX, até 1889, o Brasil era uma monarquia. O imperador governava o país. Sim, sem dúvida. Essa é a alternativa. Vamos agora à letra C. No século XIX, até 1889, o Brasil era uma democracia. Não era democracia. Quem votava, inclusive, para eleger os deputados durante o período da monarquia, porque na monarquia, diferente do que muita gente não sabia, existiam eleições para alguns cargos, né, nas câmaras legislativas. Só que só votava fazendeiros, ricos e poderosos. E não tinha eleição para eleger o imperador, porque o cargo era vitalício. Já expliquei isso, né? Próxima questão aí. Qual era a base de sustentação do governo de Dom Pedro II? No videozinho que eu mostrei para vocês, vocês viram lá que quem sustentava o governo de Dom Pedro era os fazendeiros, né, escravocratas, os militares, que
também apoiava o governo, a igreja, né? Então, vamos lá. Letra A. Dom Pedro era apoiado pelos escravizados, pelos republicanos, pelos fazendeiros de forma nenhuma. Os escravizados eram contra o governo de Dom Pedro. Os republicanos também, porque o governo de Dom Pedro era uma monarquia, né? Letra B. Dom Pedro II era apoiado pela classe média, pelas mulheres e pelos escravocratas. A classe média não tinha força de expressão e a classe média queria a república. As mulheres não tinham direito ao voto e não participavam das decisões políticas, né, no Brasil no século XIX. Extremamente machista, né? Letra C aí. Dom Pedro II era apoiado pela igreja, sim, pelos fazendeiros também e pelos militares. Tá bom? Vamos agora à nossa última questão aí. O governo de Dom Pedro II perdeu o apoio de suas bases de sustentação e a monarquia deu lugar à república. Isso é uma afirmação. Ele perdeu o apoio aí da igreja. Por que ele perdeu o apoio da igreja? Porque ele não estava mais acatando as decisões do Papa. Havia uma ordem, por exemplo, que não era permitido na Igreja Católica nesse período, maçons. Como Dom Pedro era maçom e a elite, uma grande parte da elite brasileira também era maçom, Dom Pedro, então, não acata a decisão do Papa. Inclusive, alguns padres no Brasil foram até presos, porque os padres cumpriam a decisão do Papa, excluindo algumas pessoas da igreja, que participavam da maçonaria. Dom Pedro não aceitou e prendeu esses religiosos. Isso fez com que a igreja rompesse com o governo de Dom Pedro. Dom Pedro também perde o apoio dos militares. Por quê? Os militares eles queriam mais participação política. Eles perceberam que na monarquia eles ficavam em segundo plano. E num provável governo republicano eles poderiam inclusive se tornar presidente da república, que foi o que aconteceu. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tá bom? E Dom Pedro também perde o apoio dos fazendeiros. Por quê? Quando em 1888 foi assinada a Lei Áurea, os fazendeiros não viam mais sentido em apoiar um governo, né? Porque a única coisa que o governo ainda tinha que fazia com que os fazendeiros o apoiassem era a defesa a manutenção da escravidão. Com o fim da escravidão, os fazendeiros perceberam que agora eles mesmos, que tinham poder econômico, também poderiam ter poder político e vir a se tornar, inclusive, presidentes. Foi o que aconteceu no Brasil um pouco mais adiante aí, onde os fazendeiros assumem o comando do Brasil, se revezando na presidência da República, ok? Então vamos às alternativas aí. Então vamos lá. A pergunta: o povo brasileiro participou ativamente do processo de transição da monarquia para a República? Não, o povo não participou. O Brasil dorme monarquia e acorda republicano, porque foi um golpe de Estado organizado pelos militares. O povo, grande parte da população, não participava das decisões, viu, pessoal? Então vocês guardam isso com vocês aí, tá bom? Vamos à alternativa letra A agora. Letra A. Então, sim, o povo participou ativamente da deposição do governo imperial. Não, o povo não participou. Letra B. Não, o povo não sabia claramente o que estava ocorrendo e ficou surpreso com o fim da escravidão. Então foi o que aconteceu, tá bom? E a última alternativa aí, não. O povo não participou da deposição, porque estava apoiando o governo imperial. Não, o povo não estava... Essa não procede, né? Lembrando que o povo nem participava das decisões políticas, tá bom? Até a próxima aula. Qualquer dúvida aí, volta no videozinho que eu passei para vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês aí. Com Deus.